Olá, galera, estamos aqui para mais um podcast no Pod Eva com Laisla Ribeiro, cantora. Gostaria que se apresentasse para a galera. Boa noite, galera. Mais uma gravação aqui com uma cantora maravilhosa. Coisa boa. Se apresente, fale um pouco sobre você. Quando foi que começou essa ideia, vou ser cantora? Ai, gente, boa noite. Boa noite, Marcela. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Desde já quero agradecer. Muito obrigada por esse convite, por estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Então, a minha história na música é de muito tempo, viu? Desde criança que eu canto desde os meus 6 anos. Eu venho de uma cidadezinha do interior. Eu vejo o povo falando assim, Marcela, eu venho do interior, de uma cidade de 20 mil habitantes, 30 mil ou até mais, né? Eu venho do interior de uma cidadezinha de 2 mil habitantes. Nossa, de onde que você é? Eu sou de Córrego do Ouro, mas a gente pronuncia Córrego do Ouro, né? Que a gente é goiano de verdade. Nossa, interior mesmo. Isso. Fica ali próximo a São Luís de Montes Belos. É uma cidade ali onde eu cresci, né? Onde eu nasci, cresci. E os meus pais, a minha família, todo mundo é de lá. Entendi, mas aí você veio muito cedo para Goiânia, como que você conseguiu aí crescer na música, conseguiu fazer cursos, aulas e se desenvolver para se tornar uma cantora? Sim, assim, eu para Goiânia, eu vim tem mais ou menos 4 anos, que na verdade há 4 anos atrás eu mudei para cá, aí eu voltei, né, para lá, e agora vai fazer 2 anos que eu tô de volta aqui em Goiânia. Mas eu canto desde os 6 anos, eu era de outro segmento, né? Hoje eu sou cantora sertanejo, mas antes eu era cantora gospel. Então eu comecei na igreja, desde os meus 6 anos de idade que eu canto, né? E cantava na igreja. Então, assim... No caso, você foi cantora gospel por muito tempo na sua cidade. Sim, só que assim, eu comecei, né, cantando ali. Com 16 anos eu gravei meu primeiro CD e aí já comecei a viajar. Né? Aí foi dos 16 até porque agora tá fez, né, 1 ano que eu tô no sertanejo aqui, mas foi esse período todo cantando gospel. Então, assim, profissionalmente eu cantei dos meus 16 anos até 2020. Ai, meu Deus, agora bugou minha mente. Nós estamos em 2023. 23, então foi até final de 2021 para 2022, alguma coisa então, assim. tem pouco tempo essa transição. Pouco tempo. Foi aí quase 15 anos de carreira no gospel. Isso. E como é que foi essa decisão, essa transição de carreira? Não quero mais o gospel, quero ir para o sertanejo. Então, foi algo assim muito delicado e minucioso. Gerou muita polêmica, porque foi polêmica que é bom. Foi assim a minha vida toda, né, no gospel. Eu era missionária, né, na igreja, cresci numa igreja muito rígida também. Eu era assembleiana. Né? Não sei se você conhece, né? Entendi. Você é da igreja da Assembleia. Isso. E aí cresci nesse ministério. Aos 16 anos gravei meu primeiro CD. Eu tenho 3 CDs gravados no gospel. Eu tenho DVD, tem músicas singles, né? A minha última gravação foi em 2020, na pandemia, que foi quando eu gravei o meu DVD no gospel. E eu passei por muita coisa dentro da religião, né? Porque antes a gente fala questão de igreja, né? E a igreja somos nós. E eu passei por muita coisa. E, se fosse há uns 5 anos atrás, eu tivesse feito essa transição, eu certamente seria uma pessoa que teria saído, né? Do gospel para o sertanejo com uma certa revolta. Mas eu passei por muita coisa nesse período e assim, eu falo que Deus foi me preparando para viver o que eu tô vivendo hoje. Porque a minha saída do gospel não foi por decepção, não foi por contrariedade, não foi. Eu simplesmente, a minha vida mudou, né? Eu comecei a enxergar as coisas de forma diferente, eu passei a entender a diferença entre Deus e religião. Sabe? Certeza. Porque é uma diferença muito grande, muito gritante. Espiritualidade é muito maior e superior do que religião. Isso. Religião, cada um tem alguma afinidade, tem a sua escolha, muito pessoal. Mas religiosidade, espiritualidade, não tem a ver com religião. Você pode estar na sua casa buscando essa conexão espiritual. Você não precisa
ir para a igreja para isso. E, no caso, então não foi um descontentamento com o gospel. Não foi. Não É foi. o que eu tô falando. Se fosse há uns 5 anos atrás, eu tivesse feito essa transição, com toda certeza eu teria saído porque eu tava decepcionada. Mas eu falo que Deus é tão grande que ele não me... Eu nem passava pela minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça sair do gospel e cantar outro segmento. Nunca. Entendeu? Então, nessa época, eu falo, Deus me deixou ali passar pelo que eu precisava passar. Qual que é seu signo, Laisla? Escorpião. Eu também sou escorpiana. Aí, tá vendo? Eu tô te entendendo isso. A vida é sobre mudanças. Isso. E mudança sempre vem pra melhor. E eu gosto muito de ler, né, sobre isso, porque, assim, existe também um preconceito, até mesmo dentro da religião, sobre essas coisas, né, de horóscopo e tal. Não sou apegada a isso, mas eu vejo que faz muito sentido. Eu, às vezes, assim, porque a gente passa, né, por um momento difícil e você pensa, será que eu vou conseguir? Mas, assim, eu tenho uma capacidade tão grande, assim, de mudança, né? De mudança. Coisa que eu pensava que talvez, assim, limitada pela... como que eu explico? De onde eu venho, muita gente não tem a coragem de ter essa coisa de, não, eu não quero mais, eu não aceito mais viver isso aqui e eu vou mudar. Né? Não é todo mundo eu que acho que o escorpiano tem uma questão assim, a gente paga o preço. Muita gente quer uma vida diferente, mas não tem a coragem de dar a cara para fazer coisas diferentes. Como que você vai ter resultados diferentes sem se mover e sem promover mudanças? É impossível. Isso. Então, a gente é um signo, assim, genioso. Muito. Mas eu acho que a gente tem uma determinação e coragem que muitos não têm. Isso. E assim, foram muitas mudanças que aconteceu na minha vida. As pessoas que me acompanham, né, no Instagram, desde sempre, viu, assim, todo o meu trajeto, né, toda a minha trajetória no gospel, as pessoas que me conheceu em viagens que eu fiz, né, eventos que eu fiz. Então, assim, foram inúmeras mudanças, desde casamento, essa questão de ter a coragem de falar, não, para mim não serve mais, porque a gente aprende dentro da religião que não, que você casou e é para sempre, né? Eu aprendi assim, e assim, que bom seria se fosse realmente assim, né? Eu casei e vou viver para sempre. Muito bom que existe casamento que é assim. Só que para cada pessoa tem a sua experiência. Eu vejo assim, que cada pessoa tem que passar por uma certa experiência na vida, né? Eu acho que é eterno enquanto durar. Enquanto for bom e saudável. Isso. E a gente aprende isso na terapia, né, também. Porque... Não, muita terapia ajuda também a entender isso. Então, assim, foi uma mudança, porque também, assim, eu tive um casamento de 15 anos, né, e quando eu vi, assim, que não dava mais, sustentei, né, até um certo ponto, até mais do que eu poderia aguentar, vamos dizer assim, e quando eu decidi, então, foi assim, foi algo que foi surpresa também para muita gente, só que as pessoas não sabem, porque as pessoas só veem aquilo que a gente quer postar. Ninguém vai lá na internet postar, né, que eu tenho problema no meu casamento, tenho problema no meu relacionamento, e ainda mais estando numa posição religiosa, né, igual era o meu caso, de cantora gospel e missionária. Então, como eu iria expor o meu relacionamento? Nunca expus. Então, o dia que acabou, foi uma surpresa. Nossa, como assim? Né? Aí já é mais uma etapa da vida que você tem que passar, enfrentar o falatório das pessoas. O julgamento, as críticas. E ter força para poder passar por isso sem ficar louca, sem surtar. Com certeza. Não, você quebrou paradigmas, né? Isso. Assim, dentro de uma religião que eu acho um pouco até radical, né? Que tem algumas regras e posicionamentos e que eu não me identifico tanto, mas eu respeito. Porque eu acho que a gente tem que ser, sobretudo, feliz. Isso. E se estar num casamento ruim não tá te fazendo feliz, não faz sentido. Eu queria que você falasse sobre como é que você é casada com um músico que você trabalha com o seu marido. Isso. Ele é baixista, produtor musical. Como é que é se relacionar com alguém que você trabalha junto? Ixi, gente, é tenso, viu? Vou falar pra vocês. E dá umas brigas, dá uns atritos. Como é que é? Vocês Mas, se dão assim, muito bem? Muito. A gente se conheceu, né, por conta da música mesmo.
No meio. No meio da música. Então, assim, hoje ele é meu produtor, né? Meu produtor de show. Ele é o que me cobra, né? Ali o tempo todo sobre questão de música e etc. Então, assim, é algo que é complicado, né? Mas é prazeroso, porque você tá com o seu parceiro ali, né? A pessoa que tá te Alguém te apoiando. apoia, E né? alguém que tá vivendo você tá vivendo a mesma realidade, né? Eu falo assim, quando a gente se conheceu e a gente resolveu ir morar junto, a gente sempre falou assim, nós vamos construir algo junto. Né? Porque a gente juntou ali, nós dois, então vamos começar agora. E isso é muito bonito, assim, porque tudo que a gente conquista é uma porta que se abre, é algo que chega para nós. Então, assim, a gente vibra junto, porque é algo que a gente está conquistando aqui. Estamos trabalhando os dois juntos num propósito só. Então, isso é Isso o é diferencial. Bacana. Isso é bacana. Você tem alguém que está do seu lado, que te apoia, que te incentiva, Isso. né? E ele é o produtor, ele é o baixista, né? E ele também cuida da minha agenda. Olha Ele só. que corre atrás, fica ali batendo de porta em porta. É ele. Olha que bacana. Eu queria saber, você já sofreu assim um certo machismo, preconceito no meio, na música, ou não? Você sempre teve portas abertas? A gente vai falar do presente, eu posso falar no todo, assim? Fala no até todo. Tudo que você da viver, carreira, da né? carreira. Porque eu costumo falar assim, foram 15 anos, né, de carreira no gospel, aí eu falo, hoje, esses 15 anos não significa nada aqui, porque é como se eu estivesse começando do zero, né, no sertanejo. Mas, assim, as experiências, as coisas que a gente viveu, né, a gente traz pra cá também, né? Porque Isso. é uma bagagem, né? Mas, assim, sempre teve essa questão, assim, desse lado machismo, e também, inclusive, não foi o que você me perguntou, mas a questão também de... Me fugiu a palavra. Competitividade? De assédio. Assédio, né? de homens também, que assediam mulheres durante o show. Isso tanto... Mesmo no gospel? Isso no gospel. Mesmo? Eu, assim, ai meu Deus, lá vai eu falar. Pode falar tudo, posso falar, né? Então tá. Então, assim, eu falo que hoje, o que eu passo não chega nem perto dessa questão do que eu enfrentei no gospel. Nossa. Era mais do que hoje. Entendeu? E você tá no sertanejo, E eu que é tô um no ambiente sertanejo. que as pessoas bebem, que as pessoas são mais livres. Então, na verdade, existe uma hipocrisia assim, aí, né? Olha só, hoje, desse período que eu tô, aconteceram algumas coisas, mas assim, é pouco tempo, né, que eu tô, né, nesse meio. Mas assim, a gente vê que é por pessoa que às vezes tá ali, mas foram poucas as vezes, assim, que aconteceu de ter alguém que chega. Mas assim, o respeito, eu tô falando aqui com a verdade, meu esposo, as pessoas que vão assistir vão entender o que eu tô falando. Que não foram tantos casos Isso, assim que não foram tantos casos. Porque assim, a gente olha e fala... Hoje porque no sertanejo, pessoa... os casos mais graves foram no momento em que você teve uma carreira de gospel. Isso. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Então, assim, quando às vezes eu me posiciono, eu não quis, sabe, abrir, falar e tudo. Porque assim, eu fui muito atacada quando eu saí, né, do gospel e vim pro sertanejo. Simplesmente postei, né, que tava saindo do gospel e agradeci e tudo, tá até hoje lá no meu Instagram. E que eu estaria no sertanejo. Então, assim, eu fui muito atacada. Eu recebi milhares de mensagens de pessoas falando horrores pra mim, sabe? E, assim, a vontade era de falar. Só que eu fiquei calada. Às vezes eu falava alguma coisa. Tem muita hipocrisia, né? Sim. Muita gente que assim, se diz de Deus, mas tem uma conduta totalmente diferente. Então, assim, se eu fosse abrir pra falar a verdade, a realidade do que eu enfrentei, então, assim, seria algo escandaloso, né? Mas eu preferi ficar quieta. É igual a questão, assim, que a gente tá falando, mas não tem muito a ver. Por exemplo, hoje. Hoje eu vivo um relacionamento totalmente saudável, né? Com meu companheiro, que pra você ver, você viu como ele é, né? Tatuado, de brinco, cabelão. E que às vezes as pessoas julgam. Sim. Então, assim, eu vejo a diferença do terno e a gravata, né? Falando, assim, da questão religiosa. E essa diferença, sabe? De caráter, de... Companheirismo. De quem a pessoa é com você, entendeu?
Que não precisa você querer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é, mas que você seja a sua verdade ali, independente de onde você estiver. Muita gente veste uma máscara, Isso. né? Coloca uma roupa, coloca uma posição, uma postura, mas por trás faz coisas totalmente condenáveis para Deus. Uhum. Voltando ao assunto, né? A gente tá falando isso aí que você me perguntou e eu comecei a misturei aqui. A questão que eu falei sobre a questão dos shows, né? Que às vezes tem alguém que quer falar alguma coisa, a questão de assédio. Foram poucas as vezes que isso aconteceu e a gente vê que às vezes a pessoa, porque tá alterada, né? Porque bebeu muito. Mas existe uma coisa, sabe? Que quando a pessoa chega e a pessoa percebe, porque muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Acha que a cantora tá ali na frente e não tem noção de que se é casada, se não é. Quando a pessoa chega e vê que realmente eu sou uma pessoa que eu sou casada, meu marido tá do meu lado, existe um respeito. E não existia isso muitas vezes. Mesmo você sendo casada no gospel, eles sabiam. No gospel, entendeu? E não existia bebida, né? Não tinha nenhum fator bebida. Isso. Entendi. Então, assim, é uma coisa que muitas pessoas se calam nesse meio, né? Não, vamos deixar isso quieto. Né? Porque a maioria não tem a coragem de falar, de denunciar, de escancarar a realidade, né? Que existe uma hipocrisia muito grande por trás de pessoas, de líderes religiosos, de pessoas religiosas. Tem vários casos, né? Isso. De homens que utilizam falsos profetas que utilizam aí da fé de pessoas, de mulheres, e assediam essas mulheres, abusam dessas mulheres, isso. né? Tem João de Deus, vários outros, em todas as religiões, né? Seja católica, espírita, evangélica, você vê com condutas erradas, posturas erradas de líderes religiosos e não só numa religião, em todas. Em todas, isso. Eu sempre falo isso, porque existe o certo e o errado dentro de todas, né? Existe o que quer fazer o certo e existe o que parte mesmo para o lado errado. Se desvirtua. Né? Isso. Eu queria que você falasse também que você é empreendedora, você tem o Laisla... Eu sou sonhadora. Moda feminina, é sobre isso mesmo, mulher tem que sonhar alto, tem que querer sempre mais. Me conta como que foi a ideia de empreender, há quanto tempo você tá também nesse ramo da moda, você tem uma loja física ou só virtual, como que você... foi por esse caminho aí também, do empreendedorismo. Sim, Marcela, há um tempo atrás, né, eu sempre fui muito apaixonada em vendas, né, e aí, não sei qual foi o ano, mas há uns anos atrás, eu tive a minha própria empresa de jeans. Na época era moda evangélica, e era jeans. Eu fabricava e vendia, né? Só que sempre no online. Eu não tive loja física. Eu mexia sempre no online. Aí, devido a alguns problemas, questão de relacionamento, casamento e tudo, aí eu parei. Fiquei um tempo parada. Aí agora, há poucos meses, eu retomei, né? Com a loja online. E hoje, Laisla Moda Feminina, que abrange todo o público, né? Eu tenho peças que alcança, né, moda evangélica, e mais a peça casual, modinha, moda balada, né, que tá no meu nicho. Inclusive o que eu tô usando é da minha loja. É super estilosa, várias peças bonitas lá. Eu olhei assim, nossa, eu quero umas roupas da Laisla. Pronto, vamos pedir. Eu queria que você falasse também quem que te inspirou, assim, a ir para para ser cantora, quem que da sua família canta? Como que foi, assim, essa influência da família? Teve apoio sempre familiar? Eu vou chorar agora. Pode chorar. Esqueci o lenço, trazer o lenço. Aí, tá vendo? A minha inspiração sempre foi o meu pai. O meu pai, assim, eu vi ele cantar desde pequena, né? Desde bem antes, na igreja, que meus pais são evangélicos. E meu pai sempre foi, assim, a minha referência. Eu sempre fui apaixonada, amo ver meu pai cantar. E, assim, quando eu lembro que quando eu vi ele cantando a primeira vez na igreja, porque quando os meus pais foram para a igreja, eu era ainda bem pequena. E aí meu pai foi primeiro. E aí ele me levava para o culto, né? E aí, quando eu vi ele cantar a primeira vez, eu falei, nossa, eu quero cantar também. E aí, eu sempre fui apaixonada nele,
sabe? Meu pai, pra mim, é o melhor cantor que existe, pra mim, é ele, entendeu? Que bonito. Então, assim, a gente tem, assim, referências de cantores, né, de nome, mas, assim, pra mim, é sempre ele. Sempre é ele, assim, foi a primeira, né, pessoa que me... E, assim, e o engraçado que eu via ele cantar e aí eu ia ensaiar sozinha. Então, assim, eu sempre fui assim. Você tinha vergonha de cantar pra ele ou não? Não, é porque assim, o meu pai, ele é um ser humano incrível, só que ele é bem calado, sabe? Bem assim, reservado mesmo, bem assim, tímido. Entendi. Mas assim, aí a gente não tinha aquela coisa de perguntar, só que ele era uma pessoa que sempre investiu, na época, né, era fita, e aí vinha os playback, né, você tinha que comprar a fita, voz e playback. Ele sempre comprava pra mim, chegava, ele já me entregava e falava que de alguma cantora que eu ouvia e gostava, depois CD, ele pedia e comprava pra mim. Então, assim, ele me entregava. Ele também. Você chegou a fazer alguns, assim. é, aulas de canto, Não. de instrumento? Você aprende. Não. Como que você aprendeu Sim. a cantar? Eu aprendi a cantar, assim. Cantando. Cantando. Sozinha? Instrumento. Autodidata? Instrumento, eu, infelizmente, gente, eu não toco, porque a minha negócio, assim, de não ter paciência, eu nunca tive paciência para aprender. Ó, gente, não me escuta, tá? Não sigam o meu exemplo nisso. Entendi. É porque você é muito agitada. Você é do Sim. palco que se movimenta. Eu gosto assim, ó, eu quero aqui, eu quero cantar essa música agora, eu vou aprender ela agora. Então, se eu quero tocar uma música agora, eu quero aprender agora. Eu não tenho paciência com aquilo de ter que ficar toda a vida ali aprendendo, sabe? Ali, todo dia você tem que estar. Não, eu gosto da coisa feita assim, entendeu? Aí eu falei até pro meu esposo, esses dias a gente pegou um violão lá, falei, tá, vou aprender a tocar. Aí tô lá, falei, não consigo desse jeito, não. Me dá uma música aí, vamos ver se eu consigo tocar essa música aqui. Então, tipo assim, eu sou muito imediatista, né? Acho que Ansiosa é também. isso, muito. Ansiosa. Que você não quer muito processo. Você tem dificuldade com o processo. Eu quero fazer ali naquela hora. E, no caso, foi muito, assim, fácil a aprendizagem do canto? Muito, assim, natural? Foi. Porque, assim, eu cantei, né? A primeira vez que eu cantei, eu tinha 6 anos. Aí, assim, pode-se saber, né, como eu cantei. Porque eu ensaiei em casa e tudo, foi na igreja, né? E aí, eu errei a música toda, fiquei triste demais. E era fita, como que volta? Não tinha como voltar. Porque aí, o playback já tinha ido embora e eu tava lá, totalmente perdida. Mas com 6 anos, né? Aí, depois passou um tempo. Sim. Aí, fui ensaiando, eu mesma aprendi a fazer o negocinho lá da fita e tudo. E aí aprendi e fui embora. E como é que foi pra você? Eu tive, só te cortando, eu tive assim, a gente falou da referência, eu tenho, graças a Deus, a minha mãe não canta, minha mãe não entende de música, né? Só que a minha mãe tava sempre do meu lado. Quando eu ia ensaiar em casa, ela tava sempre. Aí, às vezes, quando alguma coisa não tava certa, mesmo assim, eu acho que ela tem um pouco de noção, né? Porque ela conseguia me guiar ali. Não, assim, não ficou bom, não. Aí, entendeu? Minha mãe tava sempre ali. Entendi. Mas e como que foi para sua família essa decisão de transição? Eita, aí foi complicado, viu? Foi, menina. E assim, eu sou muito assim, decidida, né? Eu não sou muito assim de ficar. Ah, não. Eu decido e vou fazer, ó. Costando. Eu quero, então vamos fazer agora. E assim, quando eu decidi, aí eu fui falar pra minha mãe no dia em que eu falei, agora, na outra semana eu já ia ter, eu acho que não sei se era show, se era participação, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou ter que postar e agora eu já tenho que anunciar, né? Aí antes de, no dia que eu postei, que tinha saído do gospel e tal, foi quando eu falei com a minha mãe, né? Entendi. Falei com ela, assim, ela assustou. Ela ficou muito assustada, porque, né, já tinha passado uma barra comigo, né? Porque ela sempre do meu lado em todos os momentos. Então, assim, de repente eu chegar e falar, mãe, agora eu não vou mais cantar gospel, porque ela me viu fazer a vida toda e agora eu vou cantar sertanejo. Ela ficou muito triste no dia, muito triste. Eu acredito que alguns dias, porque aí passado... Até aceitar, né? Isso. Um processo de aceitação. Porque passado, acho que uns 15 a 20 dias, aí eu tive lá e a gente conversou pessoalmente e hoje ela entende, ela super entende, sabe?
essa questão de quem eu sou em Deus, porque não é o que eu canto que determina quem eu sou, né? E nem aquilo que Deus tem sobre a minha vida, porque eu acredito muito nas coisas que Deus tem para mim, né? Na minha vida, na minha carreira. Então, assim, essa questão de você ficar preso a um lugar te faz a não crescer, né? Com certeza. Não te deixa crescer. Aquilo que te limita não tem como você expandir, crescer. Isso. E hoje, assim, minha mãe super me apoia, sabe? Ela tá do meu lado. Hoje ela tá feliz com você no sertanejo. Viu que você também tá que eu tô feliz, prosperando, né? E tá mais feliz. É isso. E eu queria que você, voltando no relacionamento, como é que foi essa separação? Você acha que viveu um relacionamento abusivo? Como que foi o término desses 15 anos de namoro? Casamento, né? Casamento. 15 anos de casamento. Isso. Então, assim foi. Eu casei muito nova, né? Eu casei com 16 anos. Casei com 16 anos. Muito nova. Muito nova. E assim, aí eu sofri várias coisas ali dentro, não agressão física, né? Mas agressão verbal, de viver uma vida que você mostra para as pessoas que você tá vivendo um relacionamento lindo, que as pessoas viam e achava que o relacionamento era lindo, porque era o que eu passava para as pessoas. A gente não pode dizer que desde que você casou, seu relacionamento foi ruim, pelo fato do relacionamento ter acabado, né? Porque teve os momentos bons porque eu construí aquilo ali, né? Quando a gente casa para não separar na cabeça da gente, né? Eu tô casando porque eu vou construir uma família e a minha vida foi assim. Com 5 anos eu tive meu primeiro filho, eu achei que a situação dentro do meu relacionamento ia mudar com esse filho e não mudou. Aí ainda perseverei ali, fiquei, a minha vida era orar, tá? Fiquei questão, né, religiosa e tudo, então vamos orar para Deus mudar essa situação. E aí, passado uns 3 anos, eu tive outro filho, né? Aí você pensa assim, agora vai mudar, né? As coisas vão mudar, mas com o decorrer do tempo foi piorando. Então, assim, ficou de uma forma insustentável. Então, quando eu entendi 100% aquilo que eu vivia, eu falei, não quero mais. Entendi. Aí, assim... às vezes não é sobre dar um tapa, mas a agressão verbal, psicológica, ela é tão violenta quanto uma agressão física. Às vezes até mais, machuca até mais. Sim. As pessoas falam assim, e eu falo pela minha dor, porque eu sofri com isso, né? Eu não sofri com agressão física, mas a questão dessa dor mesmo do psicológico é terrível. Então, assim, os últimos anos mesmo que eu tive nesse relacionamento, eu só vivia à base de remédio antidepressivo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de estar muito na internet, sempre, sabe? Sempre fiz divulgação, né? E aí eu aparecia muito. Ninguém imaginava as coisas que eu passava, porque eu não precisava, para mim, né, no meu entendimento, eu não precisava estar ali falando para as pessoas os meus problemas, mas eu estava ali sempre sorrindo, sempre de boa. Você entendeu? Não deixava transparecer a dor que você estava passando. Sim. E os problemas que você estava passando no relacionamento. Isso, muitas vezes, às vezes eu estava deitada, tomava remédio, aí eu dormia, enquanto eu estava em casa, meu tempo em casa era dormir, né? Aí acordava, se arrumava toda bonita, maquiava e ia fazer vídeo, fazer foto, aí, nossa, tá tudo perfeito. Por isso que eu costumo muito dizer que a vida da internet, a gente tem que olhar direito, que não é uma verdade. Muitas tudo vezes, fake, né? A maioria é fake. Fake. Diz que a felicidade tá inversamente proporcional às postagens. Quanto mais posta, quanto mais o casal posta, mais problema tem. Mais desse jeito. Tá querendo passar uma imagem que, na verdade, nem existe. Desse jeito. Acho que quem falou isso foi o Thiago Life num podcast, que ele falou que quando o casal começa a postar muito é porque estão com problemas. Ou também tem a outra parte. É muito complexo isso aí, né? Vamos entrar nisso? Porque às vezes também quando não posta nada é porque tem alguma coisa errada. Mas assim, eu acho que tudo que é em excesso, né? Porque eu lembro, assim, Marcela, que eu dentro desse relacionamento, que às vezes que eu tava muito triste, eu me levantava e ia me arrumar e fazer selfie. Por qual motivo? Pra poder, não sei, não consigo explicar, sabe? Mas talvez para passar para as pessoas que tá tudo bem, enquanto não tava.
Então, assim, para maquiar mesmo a dor, para maquiar mesmo a tristeza e tá ali e olhar aquilo, e eu sabia que eu olhava no telefone ali na imagem e falava, cara, olha a minha imagem aqui. Hoje eu olho para minhas fotos antigas e falo a tristeza que tinha nesse olhar. Então, assim, eu tava. O que que tinha de errado? Eu tava casada, né? Com meu primeiro marido, com os meus filhos, dentro da minha casa e dentro da religião. Aí as pessoas julgavam, tá tudo bem. Enquanto o que eu vivia dentro da minha casa no relacionamento me matava, né? Aos poucos. Te destruía. É isso que eu queria perguntar. É, no caso, você teve uma perda também de autoestima, você Sim. chegou a entrar num processo depressivo, Sim. de tomar medicamento por um bom tempo. E aí, a partir do momento em que você decidiu também se separar, você foi se curando aos poucos e foi melhorando e deixando essa medicação? Sim, nesse relacionamento, eu fui e voltei umas 3 vezes. Porque, assim, eu ficava, será que é isso mesmo? Não por questão, porque, assim, o amor, ele é uma construção, né? A paixão, ela é aquele fogo, né? Mas o amor, ele é construído dia após dia. Então, assim, as circunstâncias vão fazendo com que ele diminua. Né? Então, assim, eu falo que os cinco últimos anos do meu casamento eu vivi sem ter amor nenhum. Porque tudo que eu ouvi, todas as palavras, sabe, que veio me destruindo e acontecimentos que tinham dentro do meu casamento, foi me fazendo perder isso. Então, assim, quando eu separei a primeira vez, eu ficava pensando em questão dos filhos, a questão da igreja, porque eu ainda estava, né, no gospel, como cantora, como missionária, então isso tudo pesava. Então, o que eu faço? Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? E quando eu separei, a maioria do pessoal da igreja, como diz o ditado, assim, caiu matando em cima de mim, porque as pessoas, existe essa questão do machismo, né? As pessoas sempre julgam a mulher. A culpa é sempre da mulher. Sempre é da mulher. Então, assim, não deu certo, aquele homem tão bom, aquele homem, olha só a vida que ela tem, entendeu? Porque eu postava a minha vida ali, o que eu queria mostrar, né? E para as pessoas, nossa, que era fake, né? Sim, vive maravilhosamente bem. Ninguém entendeu? sabe o que você estava passando, na verdade, Isso. na realidade, até porque ninguém mostra ali você chorando, você triste. Ninguém posta a verdade. Ninguém possa. E aí, eu tive, né, essa questão, aí voltei, ficou pior, separei de novo, voltei de novo. Oh, meu Deus, que vai e vem. Vou até fazer uma música, né? Vai ser da música? Dá, uai. E como é que é essa parte aí de composição? Você já tem algumas músicas autorais? Você já gravou algum disco aí, alguma coisa mais autoral? Então, eu gravei, né, um DVD, um pocket DVD, que são 6 músicas. Nela não tem nenhuma música minha. Eu tô ainda, assim, escrevendo, porque no gospel eu compunha. E ainda agora no sertanejo eu tô, assim, meio que rabiscando, sabe? Mas não tem nada meu, né, no meu DVD. Mas são todas músicas inéditas que eu gravei, que são de compositores parceiros. Inclusive, uma música que muitas vezes as pessoas acham que é minha, que foi escrita por mim, porque ela conta um pouco dessa minha história, incrível. Ela conta assim, como se fosse eu mesmo que tivesse escrevido, que é Levou de Graça, o nome dessa música. Ah, você podia cantar um pouquinho dela? Olha, pega o violão. Não dá pra sair aí uma só Dá. voz. Vamos tentar Dá. fazer um pouquinho então dela. Eu vou fazer o refrão, tá? É assim, ó. Você me perdeu naquela surpresa que eu fiz e você foi deitar. Já comecei do final, peraí, gente, vamos começar de novo. Você me perdeu naquela sexta que pedi um tempo pra pensar. Você me perdeu naquela surpresa que eu fiz e você foi deitar. Você me perdeu quando eu chorei na sua frente e você deu risada. Você me perdeu e quem achou levou de graça, de graça. Olha, maravilhosa. Ela conta um pouco, né, dessa história assim, que entre idas e vindas existem pessoas que entram na nossa vida e não vão embora. Umas vêm regando espinhos e outras regando flores, né? E esse refrão é muito forte, né? Que fala sobre você não me perdeu de um dia para o outro. Você me perdeu naquele dia que eu fiz uma surpresa e você ignorou. Você me perdeu naquele dia que eu estava lá em depressão por sua culpa e você não observou. Você não viu, você riu.
né? E existe muito isso em relacionamento, infelizmente, né? O fato é que existe muitas pessoas num nível de toxicidade muito grande, principalmente os homens, que às vezes repetem até padrões também de machismo e de Isso. comportamentos em que precisa de ofender, de diminuir a mulher. Isso. Eu, dentro do meu antigo relacionamento, assim, eu sempre fui, como eu já falei, né, muito decidida sobre tudo meu, né? Então, assim, eu acho que por eu não ter, eu também não esperava dele, por exemplo, uma palavra de carinho, uma palavra, nossa, você tá bonita, nossa, essa roupa que você tá usando hoje tá tão linda, seu cabelo. Então, assim, não existia isso, não tinha. Então, assim, eu sofria com essa falta também dentro do relacionamento. E quando eu cobrava, mesmo tendo outros problemas extras desse casamento, quando eu cobrava, a minha resposta era: mas você tem tudo, eu te dou tudo que você precisa. Eu te entrego o meu cartão e você compra o que você quiser. Entendeu? Entendi. Então, assim. Como se só isso Só fosse. isso bastasse. Aí, quando as coisas foram acontecendo, eu tenho uma amiga que ela até fala assim que eu sempre tenho que pagar para ver. Que eu, às vezes, eu insisto tanto que eu tenho que pagar para ver o desfecho final ali. Eu fui percebendo que realmente não tinha como mesmo eu permanecer. Quando eu fui vendo, assim, são vários fatores, mas um dos fatores, assim, quando eu fui vendo que a questão do comprar, do ter, não me saciava mais, entendeu? Não supria. Eu falava, minha carência vem de outros fatores, não tem a ver com isso. Que eu olhava para coisas que eu gostava e falava, não tem graça isso aqui. Um sapato, uma roupa, ali arrumar o cabelo. Não, entendeu? E isso é tão forte. Você se sentia sozinha, numa solidão, estando com alguém. Isso, desprotegida. Porque entendeu? ele não era aquele homem companheiro, parceiro, carinhoso. Isso. E não é só sobre dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, só dinheiro. Relacionamento não se mantém com isso, né? Mantém de fachada. Quem quer viver uma verdade, né? Uma verdade no relacionamento, é o que eu falei aqui. A gente estar lado a lado, trabalhando para conquistar algo, né? Que a gente fala, não, a gente agora conquistou. Porque sem dinheiro também não se vive, né? Só que o dinheiro, ele não é tudo. Não. Porque a pessoa pode viver uma vida de fachada, mas não uma verdade. Né? E essa questão, Marcela, dessa questão de carinho, de atenção, é tão assim complexa que é tão difícil, porque começamos a ter problema no meu relacionamento de hoje por conta disso. Porque o meu esposo, ele é muito amoroso e assim, e muito, sabe, assim, de falar, de melodia. E no começo eu pensava, tem alguma coisa errada. Meu Deus, entendeu? Eu tava tão desacostumada com isso. E foi quando eu percebi realmente, assim, que há tempos uma amiga minha falava, minha mãe sempre me falava para eu começar a fazer um tratamento terapêutico, né? Terapia. Psicólogo, sim, fazer terapia, né? Por conta disso. Aí eu falei, eu realmente preciso, porque eu tava... Você era meio paranoica. Sim, porque eu comecei a ter essa coisa de pensar, não, tá errada aí, tem alguma coisa que tá errada. Entendeu? Porque, na verdade, o que a mulher quer é esse carinho, esse afeto, né? Do homem também, que o homem também pode ser carinhoso, o homem pode elogiar, o homem deve fazer isso, né? Sim. O que se espera é isso. E, no caso, você não tinha, e quando você passou a ter, você estranhou, você nem era acostumada com isso. Desse jeito. E você começou a questionar que tinha alguma coisa errada. Comecei a pensar que tinha alguma coisa errada e colocar coisa na cabeça e foi, sabe? Mas durante o processo de separação, você chegou a fazer terapia para conseguir terminar? Não fiz. Foi algo assim, então, eu saí, Marcela, eu tomava remédio sem faltar. Tinha dia que eu tomava até alta dosagem, sabe? E aí, o que acontece? Quando eu separei, eu automaticamente peguei os remédios e joguei fora. E nunca me fez falta. Nunca me fez... Sim, nunca me fez falta. Eu passei a viver tranquilamente, a minha mente descansada. Algo assim incrível. Quem estava perto de mim e viu assim, notório, sabe? Essa mudança.
Nossa, parece que você saiu da escuridão do Sim, relacionamento e foi pra isso. luz. Eu não preciso Aham. desses remédios mais, não. Aí hoje eu entendo, né, as coisas que me aconteceu e o que eu carreguei até Mas aqui. como que foi, assim, que você tomava remédio com acompanhamento, Sim, é porque com sim, psiquiatra? desde de antes. Aí assim, o meu E- médico me passou, né, um remédio, uma época, eu falei, não, não preciso tomar isso não. E abandonei pra lá. Aí quando eu vi que realmente eu não ia conseguir me manter ali na aparência que eu, né, que eu criei ali do meu ambiente, eu falei, eu preciso voltar a tomar. Aí foi quando eu Mas voltei. e você chegou a tomar essa decisão sozinha de parar Sozinha, e nunca mais voltei. Nunca falei pra mesmo? médico, não, nunca mais. Não, graças a Deus deu Deu certo. certo. Deu certo. Deu certo. Mas querendo ou não, dependendo do estado da pessoa, isso pode ser bem prejudicial. Isso, aham. Muitas pessoas não conseguem, né? Muitas pessoas precisam mesmo estar lá, voltar e fazer e continuar um acompanhamento, né? Então, assim, foi mudanças que te fez muito melhor e Isso. te tirou também de medicação. Sim, desse jeito. Isso é bom. Isso é bom que as mulheres estão revendo relacionamentos, saindo de relacionamentos que deixam elas mal, que fazem elas entrar em depressão. Acho que cada vez mais as mulheres estão conscientes de que elas precisam é, buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar se melhorar como mulher, se fortalecer Sim, emocionalmente e que é muito melhor estar sozinha do que realmente estar mal mal acompanhada. acompanhada. É, desse jeito. E como é que é essa relação com os filhos depois de ter terminado com o pai que teve esse relacionamento difícil? Você lida bem com isso? Então, no começo é sempre bem complicado, né? Aconteceram algumas coisas que deixam a gente assim frustrada e até mesmo com medo, né? E assim, eu no começo mesmo, eu não queria que tivesse contato, não queria, só porque aí eu comecei a trabalhar na minha mente, né? Eu falei, os meus filhos não têm culpa, né? Ele é o pai e eles não têm culpa. Até onde eu vivi, onde eu vi, né? Ele é uma pessoa que ama, né, os filhos. Então, assim, eu falei, eu preciso deixar que eles tenham contato com ele. Então, hoje, assim, ele não tem aquela coisa de pegar os meninos e ficar com eles no final de Ele semana. não é amoroso nem com os filhos, nem com você, nem com os filhos. É do jeito dele. Sabe, com os meninos é o jeito dele, aquele jeito ali, não é aquela coisa, aquele grude, sabe? Mas assim, ele não é, por exemplo, é, a questão nossa ficou assim bem explicado sobre a questão dos dias dele passar com os meninos, né? Então, assim, ele não pega os meninos para ficar com ele, por exemplo. De 15 em 15 dias é o dia que é o tempo para eu pegar. Né, e passa o final de semana, não. Ele pega um dia, até porque meus filhos hoje moram com a minha mãe. Eles estão com a minha mãe lá, desde o começo do ano. Então, assim, é a mesma cidade que o pai. Então, assim, ele, o dia que dá vontade, ele vai lá e vê. Mas é um pouquinho que pega, leva, brincou, devolve de novo. Entendeu? É Entendi. essa coisa. Acaba que para você estar na carreira do sertanejo, você precisa estar aqui em Goiânia. Isso. E aí, assim, os meus filhos estavam comigo aqui. Só que aí, como a questão de horário, porque é tudo muito corrido, horário é tudo muito assim, trocado, né? Porque a gente canta na noite, você canta na madrugada. Então, assim, fica difícil para você estar com criança e conseguir, né, fazer Conciliar isso. conciliar isso aí. Aí a gente optou a levar, estão lá com meus pais e tá E como é bonitinho. que tá a agenda? Tá tendo muito show? Assim, a Onde que gente você tem tocado? Eu vi que você toca no Tela Quente. toca no Tela Quente, a gente Tem sempre tá por lá. A gente, assim, eu não tenho um lugar fixo, né, que eu toco. Mas, assim, a gente toca sempre nesses bares daqui de Goiânia. A gente tá sempre em um e outro. Assim, você tem já feito alguns shows aqui Sim, com certa frequência em alguns sim. barzinhos. Então, assim, às vezes a gente fica porque a gente quer que as coisas aconteçam, né? Aí, às vezes, dá aquela ansiedade, aquela coisa. E aí, até meu esposo fala, amor, tá. Não fez nenhum ano que você tá cantando aqui no sertanejo. Olha a quantidade de lugares que a gente já foi, né? Quantidade de pessoas que já me conhecem, que já me viu,
né? Então, assim... Tem um pouco de ansiedade. Porque assim, as pessoas, igual graças a Deus que meu esposo, ele entende, né? Ele me entende, né? De certa forma, né? Essa minha questão, porque eu vim já de 15 anos de carreira, né? Na música, no gospel. Então, assim, no gospel eu tinha, minha agenda era boa. Então, assim, eu saía sempre. Então, eu vim pro sertanejo e hoje eu tô, né? Readaptando, né? Que fala, né? Readaptando a minha vida e aprendendo aqui nesse meio. Então, assim, hoje eu olho e falo, caramba, né? Eu e ele, a gente sempre conversa e vê. Porque tava com 3 meses que eu tinha. Que eu vim pro sertanejo e foi a época em que a gente conseguiu gravar o meu Pocket DVD. Foi algo assim, Marcela, tão que assim, tem pessoas que há quantos anos, né, nessa carreira aí, tentando, e ainda não tem um material assim, né? Entendi. E Deus abriu as portas pra gente, assim, de uma forma, como se fosse, eu falo que é de boas-vindas, né? Que a gente conseguiu, e o engraçado é que esse projeto ia ser músicas que iam ser regravações, a gente ia fazer cover. E aí apareceu compositores que amigo do Everson, pessoas que veio e me deram músicas. A gente comprou, eu acho que duas músicas para esse projeto e eu ganhei as músicas. Olha, então, que assim, bacana. e aí a gente fez o projeto todo inédito. Né? Que a gente fala que é autoral. Então, assim, a gente já lançou 3 músicas, vamos lançar agora uma música que tá muito linda, por sinal. E graças a Deus, assim, as pessoas têm recebido. E as pessoas me receberam nesse meio de braços abertos, sabe? Eu tenho só que agradecer pelo pessoal do sertanejo, tanto cantores que a gente conheceu, que eu conheci, né? As pessoas que estão aí, porque, assim, as pessoas realmente abraçaram. Isso que dá muita força também pra gente, né? Você foi acolhida no ramo do sertanejo. Sim, sim. Teve muita, assim, apoio. Isso. Uhum. Você sente que tem apoio também entre as mulheres do sertanejo? Como é que é? Sim, assim, eu tenho amizade, né, com várias meninas daqui, cantoras aqui de Goiânia, mas assim, a gente não é tão de estar tão misturado, sabe? Mas sempre que você precisa, sempre que tem alguma coisa nova ali, de conteúdo, a gente vê, assim, a interação, né, a pessoa torcendo, quando você posta alguma coisa nova, elas torcem, entendeu? Quando eu postei sobre a gravação do meu DVD mesmo, foram várias cantoras daqui, né, que estão aí também na estrada, que falaram comigo, porque pensaram que seria ao vivo, né, como foi um Pocket DVD, foi gravado, né, e a gente dubla, né, e aí não teve nem como ter público, então foi bem, né? Fechado. Fechado. Então, assim, várias pessoas, e a gente vendo que a quantidade de pessoas que queriam estar ali. Aí dá até aquela coisa no coração, né? Falar, ai, podia tanto ser ao vivo para vir todo mundo. Entendi. Nossa, Laisla, o tempo tá acabando. Ai, meu Deus. Então, eu gostaria que você deixasse o seu contato, deixasse seu Instagram e quiser pode também dar um recadinho pro pessoal de casa. Tá bom. Gente, minhas músicas em todas as plataformas digitais, tá? Cantora Laisla Ribeiro. No YouTube, nas plataformas digitais. E o meu contato também aqui para vocês, é o 629-9910-9202, que tem também lá no meu Instagram, na minha biografia, cantora Laisla Ribeiro, na minha biografia tem, tá? O contato lá da minha assessoria. Gente, uma frase para vocês: não deixem que nada e ninguém peça de você viver aquilo que foi escrito para você, tá? Porque todos nós temos uma história já escrita e às vezes a gente deixa ser interrompido por pessoas, mas está na nossa mão o poder para não deixar que isso aconteça e fazer acontecer. Muito bonito esse recado. Realmente, cada um vem com um propósito e tem que encontrar o seu propósito. Isso. Quero agradecer imensamente a sua vinda, Laisla. Obrigada, Marcela. Realmente foi muito bacana o podcast, vários assuntos e assuntos tanto profissionais quanto pessoais. Sim. Vão ter que encerrar por aqui. Vou deixar aí um recado de quem não se inscreveu no canal, se inscreva, Podeva, e vão lá no meu Instagram, @podevaoff, Podeva Off,
E siga o Instagram, acompanhe meus conteúdos, assistam o podcast, que tem muito conteúdo bacana e muita entrevista legal, assim como essa. Tchau, tchau, galera. Vamos ficando por aqui. Tchau.